Queria convidar então o pastor Natanael, essa preciosidade, né? Que com certeza vai ser muito bom. Não tenha dúvida disso, né? Dúvida disso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos alegramos, Senhor, muito, mas muito mesmo, pela tua fidelidade e pelo teu amor demonstrado na vida do meu irmão. E nós queremos, Senhor, te ouvir através dele. Pai, que seja um tempo muito especial na tua presença hoje. Possamos crescer um pouco mais. Senhor, aumenta-nos a nossa fé nesse tempo também que estamos ouvindo. E traz esperança, talvez, para aquele que está desesperado, sem esperança nenhuma. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja um divisor de águas nas nossas vidas. Que o Senhor fale tremendamente através do teu servo. Por isso nós oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. E do jeito que eu estou, né? Vocês também. Glória a Deus. Eu começo dizendo o seguinte para vocês. Salmo 124 diz assim: não fora o Senhor, Natanael que o diga. Não, é Israel que o diga. Mas no meu caso, é Natanael que o diga. Se não fosse o Senhor, a bênção do Senhor em me conceder esse privilégio tão grande de tão rapidamente estar entre vocês, seria realmente difícil. Então, eu quero desde já dar glórias ao meu Deus, ao nosso Deus, porque Ele tem sido tão gracioso comigo. Vejo o rosto alegre dos meus amigos que estão aqui também. Muita bênção de poder recebê-los aqui. E eu quero, antes de trazer a palavra propriamente dita, falar um pouquinho do que foi essa batalha que enfrentamos aí, né? E talvez, como nem todos sabem como ela começou, aconteceu o seguinte: em 2010, eu tive uma crise renal e fui para exames, e constatamos um problema. E o problema era um problema grave, né? E os médicos me disseram: você está com câncer, e não é em um rim apenas, são nos dois. Isso é raro, bastante raro. Mas a bênção grande que eu vou intermear ela dentro do testemunho é que, embora tenha acontecido isso, eu tenha sido acometido com esse câncer nos dois rins, o fato é que em grau de agressividade ele era e é o mínimo. Então, eu caminhei com exames e finalmente em 2011 eu tive que tirar o rim direito. Tirei o rim direito e o médico na época queria tirar o rim esquerdo um mês depois. E nós, Senira e eu, olhamos um para o outro. E Deus não trouxe paz no nosso coração, né? Até porque a outra cirurgia foi braba, irmãos. Foi daqui de trás assim até aqui na frente no abdômen. Então, praticamente 40 centímetros de corte. Muito bem. Tirei o rim direito e o desafio continuou. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom, que esse rim, o esquerdo, ele é chamado de vicariante pelos médicos, né? E até quando o médico falou isso, eu disse: doutor, o que é vicariante? Ele disse que ele está no sacrifício, vem de vicário, vem da cruz.
sozinho. E como ele suporta sozinho, ele não cresce, ele não regenera, mas ele fica mais forte. E isso é uma maravilha de Deus. Só pelo esse fato já é uma maravilha de Deus, porque nosso Deus compensa as coisas. Nosso Deus é um Deus que compensa e que recompensa, amém? Aleluia. Então, mas o fato é que, antes de falar como foi esse tempo de 2011 para cá, eu tive que extrair esse rim, dia 25/11 de 2011. E eu lembro que uma coisa que eu não contei no meu testemunho anterior perante os pastores da Cristianismo, essa semana nós tivemos um encontro, é que um dia antes da cirurgia, irmãos, desse primeiro rim, eu fui para o hospital e sabe como é, né? Daí depois a gente está sozinho, a família deixa a gente lá, é como se fosse ao matadouro, né? Vai sozinho, solitário. Mas nós temos o nosso grande e poderoso Deus que é consolo sempre presente na tribulação. Mas eu tive uma noite anterior de muita luta. Eu comigo mesmo e eu perante Deus. Foi o meu vale de Jaboque. E eu lembro que naquela ocasião eu disse para Deus, dentre muitas coisas, lembrei da situação do rei Ezequias, quando Isaías chegou para ele e disse, você vai morrer. E ele se virou no seu leito para o lado da parede e chorou e pediu a misericórdia do Senhor. Isaías, que já tinha saído, voltou e disse, você vai ter mais 15 anos. E eu, confiado nessa palavra, desculpem a ousadia, eu disse, Deus, eu quero mais 30. Eu quero mais 30. Mas enfim, de lá para cá, Deus foi nos acolhendo de uma forma tão preciosa, muito preciosa mesmo. É difícil relatar como Deus foi gracioso. São inúmeros detalhes, cânticos que a gente foi recebendo, até de alguns irmãos aqui, né? Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita bênção, muita bênção. E Deus foi nos agraciando com palavras, com ajuda. Eu quero dar um voto precioso para minha esposa, que está aqui. Muito preciosa a tua ajuda nesse tempo todo. E algumas vezes eu olhava para Deus e dizia, Deus, segura o coração dela, porque quem está caminhando junto com alguém que está numa batalha contra o câncer é algo bem difícil, especialmente o próprio cônjuge. Então, muitas vezes eu orei por você. E dou graças ao meu Deus pela vida da Celina. Uma preciosa auxiliadora o tempo todo, me fortalecendo, me dando a sua ajuda. E Deus, pela sua palavra, pelos cânticos, pelos irmãos, pelos pastores, sempre trazendo um conforto. Foi algo especial, muito especial. Mas de 2011 para cá, eu comecei a fazer os acompanhamentos. A Nira insistiu aí que eu comecei lá no Caron e depois eu através do posto de saúde, a Nira conseguiu que o meu tratamento fosse canalizado para o Erasto. E aí começamos lá o tratamento. Inicialmente fizemos uma consulta com um médico que nos foi indicado também, o Dr. Francisco Negrão. Ele, na verdade, só indicou um outro médico chamado Dr. Murilo Luz. Eu quero louvar a Deus pela vida desse médico, pela vida de todos os médicos, enfermeiras, para que eu não esqueça, né, durante esse testemunho. Quero louvar a Deus
coração mesmo por todo esse povo que me acolheu e me cuidou, me tratou muito bem. Mas o Dr. Murilo Luz é um especialista que fez muitos anos de especialização no Canadá, exclusivamente em rim. Então imagine, a gente estava tranquilo, né? E vinha mantendo a estabilidade, fazendo os exames a cada 6 meses, mantinha uma estabilidade. E o Dr. Murilo, de repente, muda para São Paulo. Isso já veio trazer uma certa inquietação, né? Mas depois na consulta seguinte com os médicos que ficaram lá no Erasto e dando o seguimento do tratamento, do acompanhamento, os médicos nos disseram assim, não, quando chegar o momento da cirurgia, nós vamos fazer a cirurgia junto com o Dr. Murilo, porque ele vinha a cada mês de São Paulo. Não que a confiança exclusivamente no médico seja o nosso único escape, não era, e não é, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, né? Aleluia. Então, mas isso nos deu mais tranquilidade, e eu vinha tendo estabilidade, né? Vocês me viam aqui, todo forte, assim, bonito, isso ficou por minha conta, né? Mas, e a estabilidade a qualidade de vida é excelente. Só que a gente fazendo o acompanhamento estava estável. Quando, em março do ano passado, de março para outubro, houve um crescimento dos nódulos, e eu tinha 9 nódulos no meu rim esquerdo, no vicariante. Esse que estava no sacrifício. Está aqui ele ainda, bonitinho. E 9 nódulos. Então, houve crescimento, então nós dissemos, então chegou a hora. E de outubro para maio desse ano também houve um crescimento, e daí nós juntos optamos pela cirurgia. E daí nós caminhamos com a cirurgia. Nesse meio tempo, muitos e muitos irmãos estavam intercedendo. Eu sei que cada um de vocês aqui, e os que conhecem a nossa vida, né, os amigos, os que viam as coisas que a gente postava no Face, estavam intercedendo. E eu quero dar graças de coração a cada um de vocês. A cada um de vocês foi muito importante mesmo as intercessões. Mas além da família Cristianismo Decidido, e pastores e irmãos de todas as igrejas, eu tinha irmãos da Quadrangular orando, de outras igrejas também, irmãos na Alemanha, irmãos na Tailândia. Então, as intercessões a nosso favor se espalharam pelos continentes. Nos Estados Unidos, pessoas que nos conhecem por conhecimento que tem com a nossa irmã, que é pastora na primeira Quadrangular. Então, nós estávamos abrigados debaixo das asas do Todo-Poderoso Deus. Mas chegou o momento da cirurgia e, na verdade, tudo foi muito bem encaminhado. Mas antes de falar sobre isso, eu quero contar como foi o receber a notícia. Isso eu não me referi ainda. Mas quando você recebe uma notícia de câncer, é algo bem difícil. Muito difícil. A gente não está preparado para esse tipo de coisa. Quando eu recebi essa notícia, eu ainda estava na nossa igreja irmã, a igreja do Rogate, Cristianismo Decidido Rogate, e eu fui conduzido pelo Espírito para 2 textos da Palavra de Deus. Um que é o texto do cego de Jericó. Vocês lembram quando Jesus ia passando por Jericó e aquele tumulto todo, o cego pergunta: o que está acontecendo? Ele
diz: é Jesus, o Nazareno, que está passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi o que eu fiz, igual ao cego. Eu comecei a clamar ao Senhor, erguer as mãos e clamar e pedir a misericórdia do Senhor. Esse era o meu contato pessoal com Deus. Mas outro texto que foi muito significativo para mim foi um dos textos que Jesus, estando numa sinagoga no sábado, ele começa a falar e ele enxerga um homem da mão mirrada. Sabe como é, né? E Jesus diz para ele assim: vem para o meio. E algumas vezes eu me perguntei qual foi o pensamento dessa pessoa. Alguém que tinha uma mão mirrada não podia trabalhar. E daí ele precisava pedir. E daí talvez passou pela cabeça dele: mas qual das mãos? E Jesus chama ele para o meio e diz em seguida para ele: estenda a tua mão. Ele deve ter pensado: qual delas? Para pedir uma esmola ou a minha mão mirrada? Mas ele estava diante do Deus Todo-Poderoso e ele estende a sua mão e ao mesmo tempo que estende, ele é curado. Aleluia. E para mim isso, sabe, funcionou como, irmãos? Funcionou da seguinte forma: eu com Deus eu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas e perante os irmãos, perante a família, perante os amigos, o que eu faria? Eu faria o que aquele homem da mão mirrada foi desafiado a fazer por Jesus: vem para o meio, expõe o teu problema. E foi o que eu fiz. Eu creio que se eu não tivesse feito isso, o que talvez, na verdade a misericórdia do Senhor nos acompanhou, mas eu poderia ter enfrentado situação muito mais difícil, porque quando você se fecha em si mesmo, você pode sucumbir, porque você está só, você só. Mas nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja do Senhor, nós nos edificamos uns aos outros, e isso me fortaleceu, porque aí eu lembro que eu falei no encontro de pastores que a gente estava, né, Daniel? Lá em Guaratuba, eu disse assim: irmãos, vou ter que encostar o carro para fazer um concerto. Eu fiz em tom de brincadeira ainda, eu disse: eu estou com um câncer aí que eu vou precisar tratar, então tem que encostar o carro um pouquinho, levar para a oficina e tal. E Deus me deu a graça de fazer dessa forma, e vivenciar essa batalha confiado única e exclusivamente no Senhor. Aleluia. Porque eu olhava para o Salmo 24 e dizia assim: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Eu confiava, eu confio e ainda vou confiar na soberania do nosso Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele cuida carinhosa e particularmente de cada um de nós. Então, foi dessa forma que eu recebi a notícia e que eu absorvi a notícia e avancei com irmãos, nos dando palavras de conforto, nos dizendo para impor as mãos. Eu muitas vezes colocava as mãos aqui, nesse lado sobre o rim, e dizia: rim, funcione como você foi criado para funcionar perfeitamente. E eu dizia assim: câncer, pare de crescer, regrida e seja eliminado. Eu completava dizendo assim: quem está falando não é o Nata, é o meu Senhor Jesus. Muitas vezes eu fiz isso, irmãos, muitas vezes. E Deus nos honrou. Como eu disse, Salmo 124, se não fosse o Senhor, o Nata que o diga, Israel que o diga, né? Então, chegamos ao tempo da cirurgia e nós nos submetemos. Eu lembro que
no dia anterior à cirurgia, nós fomos, a Senira, eu, Tiago, nosso filho, Jonatas, sua esposa, fomos lá para o Erasto. Era final de dia, o sol ainda estava batendo nos bancos lá. E aí a gente poderia ter vindo uma certa aflição, mas sabe que não. Sabe que não. Nós sentamos naquele banco e adoramos ao Senhor juntos, como família. Como família. Tão importante isso, meus irmãos, tão importante. E depois, no tempo em que aí chegou na cirurgia, a Senira estava junto comigo no dia da cirurgia e ela aí veio a ordem, né, para ir para o centro cirúrgico. E nós fomos para o centro cirúrgico 20 para as 11 da manhã. E eu pensei aqui no meu coração, sabe quando o Espírito de Deus te move? Você sabe quando o Espírito de Deus te move? Quando o Espírito de Deus nos move, nós adoramos, nós glorificamos ao Senhor. E foi assim que aconteceu. Eu fui para o centro cirúrgico, 20 para as 11, e do centro cirúrgico para a sala de cirurgia, às 15 para 1 da tarde. 2 horas. 20 para as 11 até 15 para 1. Sabe o que eu fiz nesse tempo? Deitadão na maca lá, só esperando. Eu adorei. Adorei as nossas músicas, que a gente adora o Senhor aqui na igreja. Eu fui adorando. Eu o fiz em voz alta. Não gritado, né? Mas eu estava lá deitado e todo mundo, e os médicos, enfermeiras passando do lado. E vendo talvez um paciente diferente, né? Está indo pro corte, né? Está indo para o corte adorando a Deus. E foi assim que passaram-se 2 horas que eu nem vi, eu nem senti. Aí eu cheguei lá na sala da cirurgia, o anestesista perguntou para mim assim, que time você torce? Acho que eles fazem isso, né? Aí quase que eu disse Atlético, mas aí eu mudei, né, pastor? Voltei. Quase. E eu lembro que a última coisa que eu falei era que eu era torcedor do Coxa. Depois eu já apaguei isso. Aí eu já só acordei lá na UTI. A previsão dos médicos é que eu ficasse 5 dias na UTI. Eu fiquei 1 dia e meio. A previsão dos médicos era que eu tivesse, eles iam colocar um clipe no rim para cortar a circulação e talvez congelar durante a cirurgia. E nesse tempo eu tinha que colocar um catéter no pescoço para fazer hemodiálise. E no dia seguinte, pela manhã, os médicos aqui, o médico, o Dr. Murilo Luz, e a equipe dele chegaram, de repente, eu estava dormindo, tranquilo, né? E eu os vejo na minha frente com uma cara de satisfação, sabe? Eu disse, opa, tem notícia boa aí. Ele me disse assim, tiramos os 9 nódulos. Aleluia. Não cortamos a circulação do teu rim trabalhou durante a cirurgia toda. Tiramos todos os nódulos. E você perdeu apenas de 5 a 10% da massa do rim. Eu fiquei com 90%. E aí eu fiquei na UTI 1 dia e meio. E segunda-feira, daí fui pro quarto no domingo. Na segunda-feira eu estava indo embora. Estava indo para casa. Glória a Deus. Para ser cuidado pela minha enfermeira, pela minha esposa, pela minha cozinheira. Mulher maravilhosa. E eu dou muitas graças
Nesse tempo todo, cada um de vocês intercederam por mim, eu sei. E nossos amigos que estão aqui, né, nas respectivas células, estavam orando. E eu dou muito graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sou muito grato mesmo, de coração. Isso aí, são 36 dias hoje de cirurgia e eu já estou desse jeito, como vocês estão vendo. Bem, muito bem. O meu rim está aqui, bonitinho, 90% dele. E função renal com 60%, 70%, que é uma bênção. A gente pode pensar assim, 60%, 70%. É pouco, não é? É uma bênção muito grande diante de tudo que aconteceu. Então, eu louvo a Deus de coração mesmo por tudo aquilo que Ele tem feito. E nesse tempo de recuperação, Deus me deu um verso, ou 2 versos, que estão em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu poderia dizer de cor: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, aleluia, Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Aleluia. Esse verso para mim é muito importante. Eu já disse aos nossos pastores das nossas igrejas cristianas decididas que eu desejo. Eu estou começando aqui na nossa igreja, né, testemunhar. Mas eu quero ir nas outras igrejas também, que são as nossas igrejas irmãs, cristianismo decidido. E quem sabe em outras igrejas também, que nos convidarem para contar essa bênção tão grande. Eu louvo a Deus de coração mais uma vez. Quero dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês estão no meu coração. No meu coração. Muito obrigado. Muito bem. Esse é o testemunho. E a palavra não vai ser longa, vai ser breve. Pretendo. Eu quero começar com Atos 17, 28. É um texto que eu gosto muito, muitas vezes eu já meditei sobre esse texto. Atos 17, 28. Diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, pois somos sua geração, como dizem alguns poetas. É uma declaração muito forte, e é verdade. A minha e a sua vida está mantida pelo Deus Todo-Poderoso. Nele vivemos, nele nós conseguimos nos mover, e nele, apenas nele é que existimos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que mantém todas as coisas, mantém firmes todas as coisas, sustenta todo o universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E apesar de ser um Deus tão grande, que sustenta todas as coisas, Ele é um Deus que me ama. É um Deus que te ama particularmente, carinhosa e pessoalmente. Ele cuida de cada detalhe da tua vida, de cada detalhe da nossa vida. Eu escolhi falar sobre o valor de uma vida, porque eu dou valor à minha vida. Na verdade, eu sempre dei valor à minha vida. E eu creio que nenhum de nós desvaloriza a sua vida. Ocorre que tantas vezes nós tomamos
decisões na nossa vida que podem prejudicar a nossa vida. Às vezes os valores que nós elegemos como valores na nossa vida são valores que podem prejudicar a nossa caminhada e mais, podem prejudicar o futuro da nossa vida. As nossas escolhas, a escolha dos nossos valores, então, pode determinar aquilo que nós seremos no futuro. Pode determinar as coisas no âmbito familiar, pode determinar as coisas nos nossos negócios, pode determinar as coisas nos nossos relacionamentos. Dependendo das escolhas. E as escolhas, isso é o que eu vou falar, uma coisa tão clara, tão evidente, que você vai achar absurdo, mas eu vou dizer porque isso é algo importante. As escolhas de quem teme a Deus são bem diferentes das escolhas de quem não teme a Deus. Nossas escolhas estão diretamente proporcionais, elas são diretamente proporcionais ao nosso temor a Deus. Assim, quanto maior o temor, melhores as nossas escolhas, mais preciosos são os nossos valores. Quanto menos temor, piores e menos valorizadas são as nossas escolhas. Então, eu diria, resumindo, que o nosso relacionamento com Deus determina as nossas escolhas. Nosso temor a Deus, maior ou menor, vão determinar as nossas boas ou más escolhas. Esse relacionamento com Deus, ele pode se revelar de inúmeras formas. Eu vou dar 2 exemplos que me chamou a atenção. Um deles é o exemplo de Rebeca e o outro é o exemplo de Isaac, seu esposo. Rebeca era estéril e certa vez e nessa condição, uma mulher estéril naquela época era um demérito muito grande. E as mulheres eram objeto de chacota, tanto assim que Sara também foi afrontada pela serva Agar e assim por diante. O caso de Ana também aconteceu da mesma forma. E Rebeca era estéril. E ela foi perguntar para alguém. Por quê? Sabe para quem ela perguntou? Ela perguntou para o próprio Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser através de perguntas, e aí vem as respostas. E Deus respondeu a Rebeca, o seu esposo orou por ela e ela deu à luz. Perguntas e respostas. O teu relacionamento com Deus pode ser através de perguntas e respostas. O teu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, pode ser também através de ações nossas, em obediência à palavra de Deus, e em promessas ou recompensas da parte de Deus. À medida que eu caminho em obediência a Deus, Ele me responde com recompensas. E foi o que aconteceu com Isaac. Veja lá, Gênesis 26, verso 2. E Gênesis 26, 12. Havia uma grande fome na terra onde Isaac estava, e veio no coração dele um desejo de ir para o Egito. E Deus diz para ele: não suba ao Egito. Não suba ao Egito. Não desça. Não desça. Muito bem. Não desça. E aí, o que ele fez? Isaac obedeceu. Isaac obedeceu. E a Bíblia
diz no verso 12, daí Isaac semeou naquela mesma terra onde ele ficou e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Portanto, grande recompensa há para aqueles que obedecem ao Senhor. Amém? Amém? Você tem sentido isso? Acene aí. Você tem sentido isso? Aleluia, aleluia. Grande recompensa há. Na verdade, toda a base do nosso relacionamento está na obediência. E também no desejo de dar glórias ao nosso Deus. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Efésios 1:6 também diz que nós fomos resgatados do império das trevas e ele nos deu, ele nos predestinou para que fôssemos para a glória, para a sua honra e para a sua glória. Muito bem. Eu estou falando sobre o valor de uma vida. Estou falando sobre mim. Estou falando sobre você. Uma vida, a nossa vida, é um bem maior que nós podemos ter. É claro, tudo decorre do nosso relacionamento com Deus, mas a nossa vida, a minha vida e a sua vida é o maior bem que nós podemos ter neste mundo. Portanto, nós precisamos zelar e cuidar dela muito bem. E por isso que eu estou dizendo que são escolhas que a gente faz que podem alterar o nosso futuro. E é um bem maior porque quando Deus criou o homem, ele soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. Fôlego de vida. Deus nos dá o fôlego de vida. Portanto, nós somos gerados por Deus e a nossa vida é mantida pelo próprio Deus, como a gente leu em Atos 17:28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa vida nos é dada por Deus e é mantida pelo nosso Deus, mas a responsabilidade de cuidar bem dela é nossa, é minha e sua. Também outro detalhe bastante importante que está nesse contexto da vida que recebemos de Deus é que quando Deus criou o homem, ele criou o homem depois que preparou tudo muito bem preparado, carinhosamente preparado todo o ambiente. O meio ambiente era um meio ambiente perfeito para o ser humano viver. Só depois que estava perfeito é que Deus soprou em suas narinas. Então esse ambiente favorável foi preparado carinhosa e perfeitamente pelo nosso Deus. Fala um pouco disso em Gênesis 1 e também fala um pouquinho disso em mais detalhes em Gênesis 2. Somente então, após isso, é que Deus criou o ser humano e deu ao homem o dever de preservar esse ambiente. Isso está escrito em Gênesis 1:28. Mas não apenas a preservação do próprio meio ambiente, porque esse meio ambiente, quando é preservado, ele melhora a qualidade de vida. Fala-se muito hoje em dia em meio ambiente, em preservar o meio ambiente, em sustentabilidade. Eu creio que cada um de nós é parte. E o povo de Deus, talvez mais do que isso, porque é conhecedor da palavra de Deus e como que Deus formou toda a terra e a deixou perfeita para o homem. Então, nós somos responsáveis em preservar o meio ambiente. Enquanto pequenos, nós somos ensinados pelos nossos pais, da melhor forma, somos cuidados por eles e somos ensinados a melhor forma de viver. Após esses primeiros anos de vida, nós recebemos a nossa vida e nos é dada, e aí a gente caminha com a nossa própria vida, cuidando dela mesma.
Então, o que você faz, o que você diz, como você se alimenta, é tua e minha responsabilidade. Mas tudo isso que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. É isso que diz a palavra. Romanos 11:36, né, Daniel? Nós vimos isso essa semana. Nós somos criados para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a nossa vida também é assim. Também é assim. Então, precisamos dar glórias a Deus através da nossa vida. De nada vale a vida se tivermos também. E agora eu vou falar sobre o segundo ponto dessa palavra. O primeiro, o bem maior é o quê? A nossa própria vida. E a responsabilidade de cuidá-la é de nós, é nossa mesma. O segundo ponto bastante importante é a nossa família. É o segundo valor maior que temos aqui. Lógico, o contexto da saúde está dentro da própria vida. O cuidado, a responsabilidade que a gente deve ter. Aquilo, como eu falei, aquilo que nós comemos, como nós nos alimentamos, é a responsabilidade nossa, minha e tua. Mas imagine você, de nada valeria ter uma vida excelente, uma saúde perfeita, um meio ambiente maravilhoso ao nosso redor, se nós não tivéssemos alguém com quem compartilhar isso. Não foi à toa que Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. E que maravilha que ele disse isso, né? Aleluia! Que bom, glória a Deus! O Senhor viu, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O melhor da vida é quando nós partilhamos e não fazemos isso solitariamente. Seria muito triste, muito desanimador se você não tivesse alguém para partilhar da vida. Portanto, a família é um dos maiores valores que nós possuímos. Depois da vida, é um dos maiores valores que nós temos. Porque é ali onde é a expressão do amor de Deus que vai se revelar em cada um de nós. É a expressão do amor de Deus. Essa semana, uma senhora que está trabalhando no nosso escritório lá, é a sogra da minha sobrinha, da minha sócia, ela é muito católica, me passou, essa ou a semana passada foi, né, Anira? Ela passou uma palavra do Papa, mas é interessante, lógico, assim como nós entendemos, ele disse que a família é o lugar onde nós exercemos o compartilhar das coisas, exercemos o perdão, a misericórdia. E é verdade, isso está dentro do contexto da palavra de Deus. A família é o bem maior que nós temos. Mas essa expressão, não é bom que o homem esteja só, também denota que o ser humano possui uma necessidade de relacionamentos. E aí eu quero dizer para você que, além da família, dentro desse aspecto aqui, como é importante termos um relacionamento entre irmãos, no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Esse relacionamento, para mim, se tornou ainda mais precioso do que já era. Já era precioso. Ficou mais precioso ainda quando eu vejo o carinho, o amor e o zelo dos irmãos e orando por nós, intercedendo por nós. Nós vivemos em uma sociedade e também, por isso, nós precisamos também vivenciar o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Esse relacionamento na igreja, como família de Deus, permite que apoiemos uns aos outros. Permite que edifiquemos uns aos outros. Que façamos com que a gente cresça mais. E a gente cresce no espírito, na alma, no físico. A gente
porque Deus nos deu esse privilégio de caminharmos como igreja de Jesus. Muito bem. Essa vivência é saudável e também permite, além de nos edificarmos uns aos outros, permite que outras pessoas vejam como nós vivemos e tenham o desejo de ter também essa mesma vida preciosa que nós possuímos. Portanto, nosso testemunho como igreja, como servos do Senhor, é tão precioso. Então, maiores bens que nós temos, a vida, a família, a igreja do Senhor Jesus, tudo isso são valores preciosos. E mais um para encerrar. Haveriam muitos valores dos quais nós poderíamos falar, mas o trabalho é outro deles. O trabalho é também um dos nossos maiores valores e nós precisamos cultivar, porque tem muita gente que não gosta de cultivar esse valor. E aí pode se dar mal. Quando nós cultivamos o nosso trabalho, nós obtemos os resultados na nossa vida. Todos se preparam, desde pequeno, se preparam para desenvolver o seu trabalho. E o trabalho conquistado e bem desenvolvido coopera com a preservação da vida, com a saúde, com a família, com a igreja, bem como agrada a Deus. Então, você está vendo que está tudo relacionado à tua vida, à tua família, à nossa igreja, a igreja de Jesus, com quem nós nos relacionamos, e o trabalho, ele sustenta todas essas coisas também. Então, mesmo que o pecado tenha sido uma das consequências do pecado de Adão, né? Porque Deus disse assim, no suor do teu rosto é que você vai ganhar o teu pão. Foi decorrência do pecado. E é interessante que o pecado, meus irmãos, foi um desastre para a própria terra. Porque antes do pecado não existia espinhos na terra. Só depois do pecado que apareceram os espinhos. E o trabalho veio daí. Mas o trabalho é tão honroso, tão precioso para nós, porque ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todo o ser humano. E nós, quando trabalhamos, nós podemos nos sentir úteis para a família, para o nosso próximo, para a igreja de Jesus. Então, o trabalho faz parte desse conjunto todo. Então, eu queria dizer apenas esses 3 pontos. Os valores de uma vida são a própria vida, a família na qual nós estamos, a família de Deus, corpo de Cristo, onde nós congregamos, e o corpo de Cristo espalhado pela face da terra, que é uma dádiva tremenda. Quando nós saímos daqui, vamos para outra igreja, para outro local, nós encontramos irmãos que nos acolhem também. Uma grande família espalhada pela face da terra. E a Bíblia diz, profeticamente, toda a terra se encherá com a glória do Senhor. Aleluia. A glória do Senhor somos nós. A glória do Senhor é você. A glória do Senhor sou eu. Todos nós somos para a glória do Senhor. Aleluia. Então, meus amados, é o seguinte. Durante toda a nossa vida, durante toda a tua vida, Deus está te preparando para uma batalha que poderás vivenciar no futuro. Quando eu comecei, antes de dar o meu testemunho, eu disse, se não fosse o Senhor, Israel que o diga, Salmo 124, se não fosse o Senhor, Natanael que o diga, eu estava pensando em tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Desde o tempo em que eu recebi o Senhor, quando ainda pequeno, eu recebi os ensinamentos da escola dominical. E mesmo num certo período de distanciamento do Senhor, dos 15 aos 18,
nas suas mãos. Aleluia. E Ele te segura nas suas mãos. Ele te segura. Mesmo que às vezes você deseje sair das mãos de Deus, já rebeldia ou coisa parecida, Ele está muito fielmente cuidando de você. Glória a Deus. E Ele te prepara, talvez, para alguma batalha. E eu sei, quando eu digo, se não fosse o Senhor, Natanael, que eu diga, eu estava pensando em todo esse histórico passado, que veio de muito tempo. Eu me converti aos 19 anos de idade. Outra hora eu falo sobre isso. E de lá para cá, eu venho buscando o Senhor. Eu lembro-me de um tempo em que, ainda num outro escritório que eu tinha, de repente eu fui surpreendido pela minha outra sócia. E de repente fiquei com um aluguel sozinho na época de R$800. Isso era muito alto, meus irmãos. E eu fui surpreendido. E eu busquei o Senhor. Eu me determinei a buscar o Senhor. E eu chegava no meu escritório toda manhã, às 8 horas da manhã. O telefone começava às 9 só, né? Hoje talvez comece mais cedo, mas naquela época. E eu dedicava 1 hora de leitura da palavra e oração. E foi bastante tempo. Foi bastante tempo. E eu sei que Deus estava me preparando, talvez, para essa batalha que eu enfrentei. Então, não perca quaisquer das lições e ensinos de Deus para a tua vida. Aproveite todas as oportunidades para crescer e se fortalecer. Espiritual, física, emocional e profissionalmente. Há pessoas que deixam de se fortalecer no dia a dia e após, quando necessário, elas não têm forças para vencer. Graças a Deus eu busquei o Senhor, eu busco o Senhor. Eu queria deixar isso para vocês como um desafio. Fortaleça-se sempre no Senhor. Ele é a nossa força. Ele é a nossa segurança. Há pessoas que deixam de se fortalecer no dia a dia. E às vezes perdem com isso. É como alguém que deseja músculos fortes e mais tonificados, mas não faz exercício, ou não vai na academia. Vai alcançar o resultado? Sim ou não? Não alcança. Quem deseja músculos precisa. E nós que desejamos estar fortalecidos no Senhor para as batalhas que estão à nossa frente, precisamos aproveitar todas as oportunidades. Esse tempo que passamos aqui juntos. Talvez o meu testemunho para você seja encorajador. E eu desejo que seja. Tudo que aconteceu, a intercessão dos irmãos, tudo serviu para cooperar com esse tempo, com essa batalha. Eu louvo a Deus dizendo para você mais uma vez, muito obrigado. Aprenda a cultivar e a preservar seus melhores valores. Os seus melhores valores. Amém? Deus abençoe. Era isso, pastor. Não sei se falei demais.